E hoje nós vamos conhecer a Estátua da Liberdade. Só que para entender muitas das coisas que vocês vão ver nesse vídeo, eu preciso voltar a 1865. Em 1865, os Estados Unidos declaravam o fim da Guerra Civil Americana. E logo depois, os Estados Unidos aprovavam a 13ª emenda à Constituição, que declarava o fim da escravidão no país, libertando mais de 4 milhões de escravos. Foi então que, lá na França, o escritor, historiador, abolicionista Édouard de La Boulaye propôs que o governo francês construísse um monumento para os Estados Unidos para celebrar a democracia e a liberdade. A ideia de La Boulaye era que esse monumento fosse inaugurado no dia do centenário da independência dos Estados Unidos, em 4 de julho de 1876. Mas, infelizmente, por causa da Guerra Franco-Prussiana, os planos de La Boulaye tiveram que ser adiados. E La Boulaye só conseguiu dar andamento aos planos 10 anos depois, em 1875, quando acabou a Guerra Franco-Prussiana. E foi aí que ele convidou o escultor Frédéric Bartholdi. Bartholdi idealizou uma estátua inspirada nos moldes do Colosso de Rhodes, mas ele queria representar a liberdade, e naquela época a liberdade era muito ligada a guerras, lutas, sangue, e ele queria dar uma face divina, uma face mais suave para a liberdade. Foi aí que então ele se inspirou na deusa romana Libertas e desenhou uma estátua onde na mão esquerda tem uma tábua com a data da independência dos Estados Unidos, nos pés grilhões quebrados representando a libertação da escravatura, e na mão direita uma tocha representando a liberdade iluminando o mundo. Daí que veio o nome oficial The Liberty Enlightening the World, ou Liberdade Iluminando o Mundo. La Boulaye então propôs que o governo francês financiasse a estátua e o governo americano cedesse um espaço para colocar a estátua e um pedestal. E depois de uma pesquisa, os americanos decidiram que o melhor lugar para colocar essa estátua seria na entrada da Baía de Nova York, bem em frente ao Porto de Nova York. A ideia é porque ali era o lugar mais movimentado dos Estados Unidos. Era por ali que entrava todo o comércio vindo da Europa e de outros países, e também entrava todos os imigrantes. Para você ter uma ideia, naquela região, pela Ellis Island, que fica do lado da Ilha da Liberdade, foram processados mais de 62 milhões de imigrantes que chegaram de vários lugares do mundo, principalmente da Europa, para tentar a vida nos Estados Unidos. Então ali era o lugar ideal para que a estátua pudesse ficar, e quando os imigrantes e os comerciantes chegassem, eles teriam a estátua como um cartão de boas-vindas. Bartholdi, por sua vez, idealizou uma estátua toda feita de cobre, oca, que pudesse ser montada na França e depois desmontada e remontada no pedestal cedido pelos americanos nos Estados Unidos. Só que uma estátua oca, no local onde eles estavam planejando pôr a estátua, ia ficar muito vulnerável a ventos, tempestades. Foi então que ele convidou Gustave Eiffel. Eiffel, o mesmo que construiu a Torre Eiffel, ele foi convidado para construir uma estrutura que pudesse fazer com que a estátua ficasse segura em cima daquele pedestal. Foi aí que ele construiu praticamente uma torre dentro da estátua e fez com que a estátua ficasse estável e segura. Foi aí que então, em 28 de outubro de 1886, finalmente a Estátua da Liberdade foi inaugurada. E é para lá que a gente vai hoje para conhecer mais um pouco de história e conhecer como é dentro da Estátua da Liberdade. Vem comigo! A Estátua da Liberdade é uma das atrações turísticas mais baratas de Nova York. Você só pode comprar o ingresso no site oficial, que é o National Park Services, nps.gov, ou quando você compra o City Pass oficial de Nova York, ele está lá, já incluso. Na hora de comprar o ingresso no site, tem que escolher de onde que seu ferry vai sair. Ele pode sair do Battery Park, que fica no sul da ilha de Manhattan, ou no Liberty State Park. E também
precisa escolher qual tipo de ticket. Tem 3 tipos. O primeiro é o General Admission, que é o ticket que você só passeia pela ilha e passeia dentro do museu. Tem para você visitar o pedestal, que tem um outro museu dentro do pedestal e você tem a vista, ou você escolhe para visitar a coroa lá no topo da estátua. O problema de visitar a coroa é que geralmente a fila de espera para esse tipo de ticket é de 2 a 3 meses, então você tem que comprar com bastante antecedência. Nosso ponto de partida hoje é do Liberty State Park, em New Jersey. Antes de chegar na Ilha da Liberdade, o ferry dá uma parada na Ellis Island, onde tem o Museu da Imigração. Aqui se conta a história do início da imigração nos Estados Unidos no final do século XIX e início do século XX. Você pode escolher entrar no museu para conhecer a história da imigração ou simplesmente permanecer no barco e seguir para a Ilha da Liberdade. Mas a cada 20 minutos tem um barco novo para te levar para a Ilha da Liberdade se você preferir ficar. E finalmente estamos quase lá na Ilha da Liberdade. Durante esse trajeto, enquanto a gente observa a estátua, 2 curiosidades. A primeira, lembra que eu falei que a estátua é feita de cobre? Então por que ela é esverdeada? Não, ela não é pintada. Ela é esverdeada devido à oxidação do mar. E uma segunda curiosidade é que, apesar da Estátua da Liberdade ser o símbolo da cidade de Nova York, a ilha e a estátua, elas ficam no estado de New Jersey. Elas não ficam em Nova York. E não para por aí. Quem administra e quem cobra os impostos de tudo que é consumido na Ilha da Liberdade é o estado de Nova York. Mas quem fornece água, luz, gás é o estado de New Jersey.
E finalmente chegamos na Ilha da Liberdade. Logo na entrada, esse quiosquezinho à minha direita, você pode pedir que eles te deem um rádiozinho com um guia e ele vai te dizendo os pontos que você vai passando na ilha e você pode escolher o idioma. Tem mais de 20 idiomas que você pode selecionar nesse rádiozinho e ir ouvindo a história da Estátua da Liberdade pelos pontos que você vai passando. Essa praça onde fica essa bandeira é bem no meio da ilha. Para o lado esquerdo tem o Museu da Ilha da Liberdade. Para o lado direito tem a estátua e onde você pode entrar pelo pedestal e também, se tiver o ingresso, visitar a coroa. E indo à frente, você tem toda a vista ao redor da Ilha da Liberdade, que você pode visualizar tanto a estátua por baixo, como também tem a vista da ilha de Manhattan. Uma dica que eu dou para vocês é, quando comprar o ingresso para visitar a Estátua da Liberdade, compre a opção de ir pelo menos no pedestal. Ele não tem tempo de espera como tem na coroa, mas dentro do pedestal tem um mini museu que conta a história da construção da ilha, e de lá de cima, dos pés da estátua, você vai ter uma visão privilegiada da Ilha da Liberdade e da Ilha de Manhattan. Aqui nesse mini museu vocês podem ter uma ideia de tudo aquilo que eu falei lá no início do vídeo. Aqui ele conta a história da engenharia por trás da Estátua da Liberdade e de como ela foi remontada e fixada em cima do pedestal.
Com ticket básico General Admission, você consegue andar livremente pela ilha e visitar também o museu. Esse é o Museu da Estátua da Liberdade. Ele também está incluso no General Admission.